Ok. À Globo ou não? Está ali. Ok. Ai, meu Deus. Posso Tá ver? aqui. Podes. Está é todo tipo manchado. Olha, nunca peguei num. Isto é mesmo super pesado. Que situação, pá. É mesmo pesado isso. Isto é mesmo pesado. Isto é mesmo feito de ouro, não é? Eu não faço ideia, mas eu acho que sim. A folha de ouro, sim. Onde é que tu guardas? Epá, por acaso está na sala Da tua casa? da minha casa. Mas faz sentido. Mas foram os meus amigos que moram comigo que me obrigaram. Eu disse que ia pôr tipo numa zona que é tipo meio lavandaria e eles não me deixaram. Isso é meio tenso, não é? Porque é aquela cena que sentes que estás a armar por ter isso à Exato, vista, não é? é tipo, se estiver na lavandaria é tipo, pronto, olha, arrumou aqui, Sim, né? sim, Na sim. sala é mesmo de caras, estás a ver? Olha, entraste na casa de uma pessoa com Globo de Ai, Ouro. é fogo, mas acho que mereces, pá. Olha, deixas isto aqui agora um bocadinho de fora. Depois Deixa, eu vou-te deixa. pedir Podes, para... podes meter aí se quiseres. Vou meter aqui. Aliás, eu vou meter aqui e depois vou puxá-lo. Ok. Bárbara Tinoco, tu és de Lisboa, tens Confirmo. 22 anos, cresceste a brincar numa loja de instrumentos musicais, que era do teu avô, depois passou para o teu pai. Em algum momento da tua vida a música chegou a ser um plano B e a ideia era estudar Direito, ou Medicina, ou Comunicação, ou foi sempre, eu vou criar músicas? Olha, na verdade nunca foi o plano A sequer. Eu, na verdade, não sabia muito bem o que é que eu queria fazer, sabia que gostava muito de música, sabia que queria ser compositora desde que sou pessoa, mas epá, sempre achei que era tipo uma coisa assim meio estúpida, que tipo eu nunca ia conseguir, tipo quem era eu. Que é aquele sonho inalcançável, É, não aquele é? sonho inalcançável. E depois, quando eu fui para a faculdade e chega àquela fase que temos de escolher o curso, eu queria ir para um curso que não tinha média. E a minha segunda opção era musicologia e pronto, eu também sabia que não tinha média para outro curso e meti-me para a musicologia. E assim foi, porque é muito complicado definir o início da carreira de um músico, seja porque tu aos 13 já escrevias, antes dela dizer que sim, é uma letra quando tinhas 16 anos, portanto vamos aqui definir o The Voice como um primeiro passo Sim. importante na tua carreira. Tu não conquistaste nenhum jurado, mas houve uma pessoa lá em casa chamada Pedro Maria Barbosa que ficou muito convencida. Fala-me deste contacto por Instagram, que é muito moderno. É verdade. Anos mais tarde, depois nós agora falámos depois sobre isso e ele disse que não queria nada mandar, que achava que eu ainda lhe ia responder presunçosa ou assim. Depois eu mandei-lhe uma mensagem a dizer tipo: ai, não me diga isso, que o meu coração, qualquer coisa. E ele, pronto, ficou apaixonado. A partir daí percebeu que eu, para além de fazer músicas, era uma gaja fixe. Ok. E marcámos uma reunião e o resto é história. É o que aconteceu até hoje. É no o que fundo, não aconteceu Portanto, até hoje. Tu vais ao The Voice, a emissão passa meses depois, não é? Porque Exato. não é de todo indireto. E é no dia em que passa, ou seja, tu quando saíste de lá, Sim. ficaste meses e meses e meses. Sem saber o que é que ia acontecer, sim. Exatamente, sem feedback nenhum. Mas super tranquila. É assim, eu costumo dizer isto e sei que sou assim um bocadinho maluca, mas eu sabia muito de que a partir do The Voice eu ia saber se o meu caminho era pela música ou se era por outro lado. Ok, E portanto estava assim mais ou menos tranquila. Ao menos ia saber. E saber é importante, não é? claro que sim, concordo totalmente. As coisas foram correndo bem, como tu dizes, o resto é história. Antes dela dizer que sim, sei lá, a fugir de ser, outras línguas. Todos estes singles tiveram lugar cativo no airplay das rádios, milhões de views no YouTube e streams no Spotify. Os sonhos criativos são sempre estúpidos até que alguém nos diga: por acaso até tem jeito. Isto é uma frase tua, numa entrevista que deste Jura? ao Jornal Sol. Quem foi a primeira pessoa a dizer-te isto? O quê? Que... Os sonhos são sempre estúpidos até que alguém nos diga: até tem jeito para isso. Quem é que me disse que eu até tinha jeito? Eu acho que foi o Pedro. É assim, obviamente eu agente. fui ouvindo, obviamente vamos ouvindo da família, dos amigos, mas os amigos e a família gostam de nós, não nos vão dizer na nossa cara que nós não temos jeito Sim. para uma coisa, É pelo biased, menos. não é? É biased. no Sim, fundo. na verdade, o Pedro gostar tanto de mim e ser o meu maior fã é porque normalmente, é assim, ele era um manager, podia estar só a querer ganhar o dinheiro dele, podia não, mas ele de facto apaixonou-se pela minha música de uma forma que eu nem sei explicar, nem percebo, nem entendo, mas de facto ele é muito apaixonado por mim e portanto foi ele a primeira pessoa a dizer-me que eu tinha jeito, indiretamente, só de ouvir, gostar e querer ouvir mais e ser mesmo entusiasmado quando eu lhe mostro músicas novas. Mas isso é muito fixe, porque acho que uma relação agente-cliente, ou seja, agente-artista, é muito importante haver essa intimidade e o gosto pelo que o outro cria. E o Pedro
adora o que tu fazes, porque mesmo nas trocas de e-mails comigo para marcar esta entrevista, ele defendia-te com uma pujança Sim, incrível. ele é muito entusiasta. E é vocês já verdade. chegaram a tocar juntos, que ele tocou contigo na Casa da Música, não é foi? verdade. Fizeram uma surpresa e ele veio cantar. Havia um momento do concerto que eu contava como é que a minha carreira começou e falava dele, e nesse momento ele entrou por trás de mim a tocar o Antes dela dizer que sim, todo nervoso. Mas é muito fixe. Foi muito fixe. É um bom momento de artista agente. Ora bem, o que me gostou foi tudo ter acabado como tinha começado, como se nada se tivesse passado durante. Ora, o que se passou durante ainda hoje me incomoda e, portanto, deve ter acontecido. Isto é um excerto do poema Salada com Molho Cor-de-Rosa da Adília Lopes, Sim, que é a tua poetisa favorita, ouvi dizer. sim, sim. Salada com Molho Cor-de-Rosa é também o nome de uma das músicas do teu EP, Desalinhados, uma colaboração com o Tyers, que inicialmente era para ser assim. Shady, shady, call me crazy, but you're happy man, it's so not like you know. Que acabou por ser isto. Eu sou mais de cor de rosa, ele é mais de amarelo e essa eu vou deixar passar. O que é que aconteceu aqui? A mudança do inglês para o português? Olha, eu marquei esta sessão com o Mateus, o Taias. O Taias é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, grandes amigos. Canta muito bem. Sim, e uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci. E eu, andava numa fase muito desinspirada da minha vida, não conseguia escrever canções, achava que já não conseguia escrever canções. E disse: olha, eu preciso de fazer uma sessão. E nós sentámos e fizemos esta música e eu amei a música, mas sentia, eu nunca ia cantar em inglês e passado uns meses por piada tentei pôr a letra em português e gostei imenso e mostrei-lhe e disse: olha, se odiares, pronto, não lanço, mas se gostares, gostavas de fazer comigo? E ele tipo, bora, tipo, tá bué fixe. E ficou assim. Na verdade eu acho que chamei-lhe Salada com Molho Cor-de-Rosa. O Taias odiou o título. Mas porque eu acho que a canção toda fala um bocadinho. Eu acho que nós neste tempo temos muito medo de namorar e os namoros nunca correm bem. Não é como no tempo dos meus avós, que era encontravas uma pessoa e 50 anos depois ainda estavas com a mesma pessoa. E esse poema da Adília Lopes para mim é muito o que é um namoro hoje em dia. É um entusiasmo inicial. Fala sobre depois, a Magda. fala sobre a Magda, Sim. mas é o entusiasmo inicial que depois passa, desencantas-te pela pessoa e depois a pessoa vai-se embora e tens saudades dela. E é um bocadinho estranha. E eu achei que as duas pessoas da canção que falam uma para a outra tinham medo de acabar assim, como a história da Magda e da. Sim, muito fixe. Eu, quando percebi que tinhas mudado do inglês para o português, até relacionei, porque também fizeste uma masterclass com o João Gil, Sim, na qual ele mencionou que devias parar de escrever em inglês. Tu na altura escrevias muito em Sim. inglês. sim. As minhas primeiras canções eu tinha uma em português, mas o resto era tudo em inglês. E quando eu fui à masterclass, o João Gil foi a primeira pessoa que me disse, tipo, tu escreves muito bem em português, porque é que estás a escrever em inglês? E aquilo fez um clique no meu cérebro e eu para sempre, obviamente às vezes ainda escrevo por piada e para me divertir, mas agora gosto mais de escrever em português. Bonito, sim senhora. No já mencionado EP Desalinhados, onde se inclui a música Salada com Molho Cor-de-Rosa, tu contas com 6 colaborações. Tu conseguiste juntar os 6, a Carolina Deslandes, a Diana Martínez, o Carlão, o Zambujo, a Bárbara Bandeira e o Tyers, para um concerto de apresentação escutado na Salão Preto e Prata do Casino de Estoril. Parabéns por isso, porque juntar 6 pessoas hoje em dia, quer dizer, jantar com 4 amigos já é complicado. Juntar 6 artistas para um concerto muito fixe. Dito isto, qual é a melhor fase da música? Escrever, gravar no estúdio ou atuar ao vivo? Para mim é escrever. Depois, está mesmo por ordem: escrever, gravar, atuar. Atuar é o menos preferido? Sim, eu no início nunca quis ser artista, queria ser compositora. Era isso, uma forma de preencher diferente e gostar de atuar ao vivo foi uma coisa que veio depois, mas é uma coisa que me causa ansiedade e que me causa nervosismo e é a coisa que eu sou menos intuitiva a fazer, que sou mais tipo trabalhadora, ou seja, que não é tão. E então eu sinto que sempre que vou atuar, não é, sei lá, compor para mim é um hobby, é relaxar, é brincar, é divertir. Tocar ao vivo é. Agora tenho de ser incrível. Como é que se é incrível a atuar? E há toda uma preocupação que eu não tenho a compor, que é só uma coisa que eu faço porque eu sou assim. E atuar não, é uma coisa que eu tenho de pensar como é que eu quero ser. E então. Ou seja, o escrever é mais orgânico do que. Exatamente. do que E o por atuar. isso, por ordem de preferência, a minha é escrever. Mas pronto, agora descobri que gosto muito de atuar e que há um lado de atuar que quando começas a ficar mais à vontade que também te traz uma satisfação que não sabes explicar.
Também não é que tenhas coliseus marcados, portanto Não, está tudo pois, bem. exato. Sim, já lá vamos a isso. Ainda na música, letra ou instrumental? Dás mais importância ao quê? Letra. Letra, sempre. Sim, sempre. Enquanto consumidora, enquanto produtora. Enquanto consumidora, sem dúvida, sim, sem dúvida. Para mim, uma melodia incrível que tenha uma letra má, eu não consigo ouvir. Ok. Pá, e quando consigo, chamo Guilty Pleasure. Ok, giro, uma boa teoria. E ainda no EP Desalinhados, tu tens uma música com a Carolina Deslandes, Estrelas, que fala sobre um desamor de amizade, que é muito raro. É verdade. Fala-se muito nas músicas de corações partidos de relações, não é? De relações amorosas. Achas que a longo prazo uma amizade pode dar tanto trabalho como uma relação conjugal? É assim, sim, eu acho que sim. Na verdade, eu escrevi para o Pedro Barbosa. Nós um dia zangámos-nos e eu escrevi a música para ele e depois enviei-lhe e ele não conseguiu ficar mais chateado comigo. Eu acho que todo o tipo de relações dão trabalho. As conjugais são só, pá, passas muito tempo com aquela pessoa, é normal teres mais desavenças do que com os amigos. Que é diário. E porque acabas por perder aquela capa que nós temos sempre com os amigos de sermos uma pessoa chillada e fixe e cool. Com os namorados não dá. Pois não. E com os managers também não. É sério? Não, com os managers também não. Eu costumo dizer que nós ou somos dois irmãos a discutir ou um casal muito mal resolvido. Ok, giro. E portanto escrevi esta canção para ele. E foi um dia que nós nos chateámos por uma coisa que já nem me lembro o que era, portanto devia ser super importante. E é isso, é uma canção. Pronto, é por isso até não me fales dos meus sonhos. Pronto, foste tu que me guiaste e é para ele. Pronto. Bonito, muito bonito. Já disseste em várias entrevistas e em textos que nunca ganhas nada. Ora bem, o Festival da Canção foi por um triz, ficaste em segundo lugar. E em 3 anos de carreira profissional já tens um Prémio Play verdade. de Revelação. Pá, e temos aqui, Bárbara, este menino. Esse menino, esse já não é um menino, esse já é um senhor. É verdade, isto é um senhor. Isto é a primeira vez que eu pego num Globo de Ouro na minha vida, provavelmente também a última. Mas olha, diz-me uma coisa: o que é que se sente quando se ouve o nosso nome? Eu vou ser sincera, eu não estava à espera de ganhar. De todos os prémios que eu estava nomeada, esse era o único que eu disse: pronto, este não vou ganhar, até porque pronto, estavam nomeadas, tipo, já estava nomeada a minha melhor amiga, que eu acho que merecia mais do que eu, depois estava nomeado o Dino, depois estava nomeado o Camané, e eu achei tipo, nunca na vida vou ser eu a pessoa que alguém vai escolher para este prémio. Achei, pronto, revelação se calhar, ou melhor canção se calhar, este não. E portanto, quando eu ouvi, primeiro senti, não me façam isto, porque, não me façam isto, foi isso que eu senti. E depois pensei, pronto, se calhar se me estão a dar este prémio é porque se calhar eu também valho Mereces. um bocadinho mais do que aquilo que eu acho ou que me dou cotação. Claro. E se calhar foi esse o momento que eu percebi que era artista, porque acho que até aqui eu era só uma. Sentia-me sempre como uma pessoa que ainda estava a entrar numa coisa e não que era uma coisa. E agora já sinto, pronto, sou isto, é a minha profissão, é isto os meus próximos anos. Já sinto isso, mas. Muitos parabéns por este Globo. É um Obrigada. achievement. Por acaso há uma coisa que ganhas Globos e tal, mas nunca ganharás uma coisa na tua vida, que é um jogo de Catan contra mim. Que eu ouvi dizer que tu jogas. Jogo e provavelmente vou-te ganhar um jogo de Catan. Mas tu és uma geek que vai a torneios nacionais. Por aí, sim. Pois pá, estás aí. Olha, é Estou assim, Catan. noutro campeonato. Pois, Catan, eu não tenho aqui, mas já que falamos em jogos, tu foste a um podcast chamado Nuance Pois foi. e disseste isto. Tudo o que é feito no pop, quero ouvir. Se me fizerem perguntas, se houvesse um quiz, tipo, quem quer ser milionário do pop? Eu ganhava-os. Vamos então jogar ao Quem Quer Ser Milionário que do Pop. medo, ok. Tenho 3 perguntas para ti. Ok. E a primeira é: a Bárbara Bandeira e a Carminho colaboraram recentemente no tema Onde Vais? Sim. O videoclipe foi realizado por Francisco Ramalho. Onde foi filmado? Eu acho que foi no Coliseu, mas não tenho a certeza. Mas aquilo parecia uma sala do Coliseu. Bloqueios do Coliseu? Bloqueio o Coliseu. Está certo. Muitos parabéns, sim, senhor. Eu meio que sou palmarinho da Wish, porque eu não tenho dinheiro para te dar, infelizmente. Outra pergunta: de quem é que é esta música? Da Ana Malhoa. Quem te dera. Ter estofo para tomar nesta feira. Já agora, quem é que escreveu esta música? Eu não tenho a certeza, mas acho que foi a Ana Malhoa, o Prof Jam e um senhor que eu não sei. O Assim nome não está dele. muito longe, não foi nem Ana Malhoa nem Prof Jam, mas percebo a relação com o Prof Jam.
porque Ela não escreveu, eu pensava ela não que ela estava escreveu. acreditada. Ela não escreveu, pelo menos nos créditos do YouTube Não está, não pronto. tá. E está lá Mas um nome que eu achei que era o nome do Prof Jam, porque eu não sei como é que o Prof Jam se chama. não é. Mas são dois colegas dele do Mais Editora, do Mais Label, Pronto. já extinta. É Então, o Benji muitos Price e parabéns. o Michael Knight. Que Eu fica amo, aqui eu o crédito. danço, eu canto essa música. Temos mais uma pergunta, a última de todas, para definir se ganhas então os 200 mil milhões de euros, que é como se chama o último álbum lançado por Carolina Deslandes. O último álbum lançado, o último álbum, chama-se Álbum. Casa. Está certo. Muitos parabéns, Bárbara Tinoco. Uma salva de palmas para ti. Ganhaste 200 mil milhões de euros, depois falamos sobre este prémio. Ok, pronto. Olha, já que mencionei a Carolina Deslandes, tu, numa entrevista ao jornal Os Mirandelenses, quer dizer Medo. isto? Epá, eu já odeio essa entrevista, porque eu sinto que disse uma coisa que não justifiquei assim tão bem, que de repente toda a gente foi assunto. Tens aqui a oportunidade para Oportunidade. justificar, porque eu estou mesmo interessado neste tema. Ai, Se que tu dizes medo. isto, eu Ok, acredito em bora ti. lá. Porque tu destacaste uma sombra feminina na indústria musical. As mulheres da pop não são vistas muitas vezes a sério, tal como os homens são muitas vezes postas de parte. E tendo em conta que este ano os Globos de Ouro de melhor intérprete e de canção do ano foram ganhas por duas mulheres, por ti e pela Carolina Deslandes. Portanto, em que matéria ao certo sentes este desdém na indústria musical? Olha, eu sempre senti um bocadinho tipo de colegas, de amigos, que é só dizerem que a nossa música é a música fácil. Ok. E isso chateava-me, porque é tipo, porque é que é fácil? Primeiro, depois, porque é que a tua música é melhor do que a minha só por ter mais acordes ou por. Pá, sei lá, porque é que eles. Não sei como é que eles justificam. Só sei que. Pá, porque fui ouvindo muito isso e que chegou. Pá, e que é uma coisa que me irritava. Tipo, dizerem que a minha música era fácil ou que nem sequer conseguissem pensar que a minha música é tão genuína para mim como a deles é para eles. Mas é uma coisa assim mais de. Pá, a música portuguesa tem muito um nicho, não é? Que é a música que nós dizemos que é de qualidade, tem determinadas características, e tudo aquilo que não tem essas características ou que tem características mais comerciais, pá, é música meio de. Não sei se posso dizer asneiras. Pronto, e eu irritava-me estar nessa categoria ou dizerem que a minha música era fácil ou música de que não posso dizer. E irritava-me sempre ouvir isso, irritou-me, pronto, e na altura quando ganhei o Globo pensei, fogo, olha, tipo, não disse nada de jeito a agradecer o meu prémio, tipo, nada, porque não estava à espera de ganhar e não preparei um discurso, mas acho que este ano ganharam duas mulheres e duas mulheres do pop, e acho que isso mostra que a nossa música não é de... Ora bem. Vês? Está justificado. Mais do que justificado. Bárbara, é o teu primeiro álbum. Explica-me a vírgula no título. Porque é Bárbara com uma vírgula. Assim. Epá, é como se começa uma carta, não é? Antigamente, e é um bocadinho quase como um discurso de mim para mim. No fundo, este álbum eu escrevi para mim. Eu não escrevi o álbum a pensar que ia lançar um álbum, nem escrevi um álbum para ninguém ouvir. Aliás, se ninguém ouvisse era melhor porque está ali muito do meu diário. Mas... E depois eu pensei, quando tinha outro nome para o álbum, depois mudei. E quando mudei decidi, epá, eu acho que este é um álbum que se faz sentido chamar Eu Porque Sou Eu. Porque sou só eu e é o álbum mais genuíno que alguma vez vou escrever. Nunca mais vou conseguir repetir este processo, porque este processo foi muito natural. Era de não saber que era para um álbum. No Não fundo, saber, e toda a produção, todo perceber a sonoridade que eu queria fazer, descobrir-me enquanto cantora, descobrir-me enquanto produção, pá, descobrir tudo. No fundo, foi tudo uma procura, uma busca, e acho que o álbum mostra tudo aquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto compositora, e portanto, pá, sou eu. E tem uma vírgula, pronto, é para irem ouvir o que é que a Bárbara tem para dizer. Espetacular. Tu, em janeiro de 2020, foste ao programa Curto Circuito, no qual o apresentador Pedro Durão fez a seguinte pergunta. E já pensaste em integrar membros da tua família em músicas tuas? Quase 2 anos depois. Oh menina, olha a língua. Oh menina, olha a língua. É a tua avó. É a minha avó, É é a tua avó verdade. a gravar para o álbum. É Entrar verdade. na música Tragédia. Como é que foi este convite? Como é que foi a reação? Conta-me tudo. Olha, eu digo muitas asneiras, mas a minha avó não concorda com isso, e quando eu comecei a meter asneiras na música, ela foi a primeira pessoa, ela e a minha mãe, a dizer, pá, mas não era preciso, podias ter dito isso sem dizer as asneiras. E eu discordo, mas percebo, e então achei que era giro incorporar uma coisa que eu ouço desde pequenina, que é, oh menina, olha a língua, da minha avó, que está-nos sempre a cascar na família toda quando nós dizemos asneiras, e eu achei que era eternizar um bocadinho isso, e no fundo, opá,
todos nós dizemos asneiras, não é? Deixem-nos lá dizer asneiras nas canções. Se os rappers podem, nós também podemos. Ora, aí Obrigada. está. É o grito do Ipiranga da Bárbara Tinoco para poder dizer tudo, mas tu dizes no Desalinhados, nas No telas Desalinhados dizes. já disse, exato. Mas agora foi tipo, pronto. Agora eu acho que dei às pessoas que me criticam por eu dizer Sim, sim. asneiras, que são as pessoas da idade da minha avó, provavelmente, que pronto, ela está aqui, ela sabe que está a dizer mal, então está tudo bem. Isso é fixe porque tu tens um range de público-alvo. Ou seja, tu vais desde crianças até às pessoas mais velhas. Isso é muito fixe. Eu acho que isso era tudo aquilo que eu queria na música. Eu queria fazer música como as pessoas que eu admiro fazem, que é a minha irmã Beatriz consegue perceber e a minha avó consegue perceber, e se calhar há umas músicas que a minha avó não percebe bem e outras que a minha irmã Bia não percebe bem. Mas há música para toda a gente, e eu sempre quis fazer música que toda a gente conseguisse perceber. E acho que estás a conseguir. Em relação ao palavrão, por exemplo, nas estrelas, como é que os teus pais reagiram? Reagiram melhor ao palavrão ou à tatuagem? Um bocado igual aos dois, que é tipo, pronto, já perdemos uma filha, já não há nada a fazer, pronto, agora é artista. Também és a mais velha, portanto há esperança nas mais novas. não é? Exato, há esperança nas mais novas. Exato. Boa sorte para elas, não é? Mas Exato, pelo menos eu já abri bastante caminho, já desiludi em tudo. exceto no Globo. Pronto, olha. Pronto, no Globo não desiludi. Há aqui um Globo que podia estar na lavandaria, mas pronto, está na sala. Exato, está na sala. E bem, Bárbara, vamos aqui a um tema um bocadinho mais pesado. Sentes-te confortável para falar sobre a música do Rafael e da Maria Vitória? Sinto. Podes-me explicar essa história? Não dissemos adeus, que tu não te foste embora. Fazias-me um favor e dás-lhe um beijinho por mim. Eu dou um abraço aos teus pais por ti. Chama-se Rafael e tu Maria Vitória. Ele tem nome de anjo e tu nome de uma história. Basicamente, na minha família, a minha tia teve um bebé que nasceu com um problema, nasceu e morreu. Pronto, foi isso que aconteceu. E anos mais tarde, eu morava numa rua do bairro Alto e a minha vizinha da frente, que era muito minha fã e que eu conheci e que tirei fotografias e que conhecia, que passava na rua e dizia: olá, como estás? Como todos os vizinhos. E ela tinha 7 aninhos e morreu. E os pais dela, pronto, eu conhecia e, portanto, quando eu soube, aquilo tocou-me muito e eu cheguei a casa no fim da tarde de ter descoberto e escrevi esta canção para oferecer aos pais dela, na esperança que eles gostassem, porque senão mais valia não fazer, e eles gostaram muito e eu decidi que fazia todo o sentido estar no meu álbum. E mandei antes de enviar e mostrar e pôr no álbum, mandei aos pais do Rafael e da Maria Vitória. E eles todos adoraram e perguntei se podia pôr no álbum e toda a gente ficou muito contente, porque é uma forma de manter para sempre estas crianças na memória das pessoas e Eternizaste. eternizá-las, não é? Sim. Quem é a pessoa que fala antes da música? É a mãe do Rafael, que é a minha tia Débora. Eu perguntei-lhe se ela queria dizer alguma coisa, porque eu sentia que eu não sabia falar sobre este assunto. Eu fiz uma canção, mas eu não sei o que é, não é? Portanto, eu achei que não havia nada melhor do que uma mãe, porque eu acho que eu quis também pôr no álbum, porque eu acho que não existem canções sobre isso e isso é uma coisa que acontece. E eu queria que todos os pais que passassem por isso tivessem uma canção para ouvir. Pronto. A música é linda de morrer. É daquelas músicas que quando uma pessoa está a preparar uma entrevista, para de trabalhar e fica ali a pensar, porque no fundo é uma pausa. Às vezes temos que refletir sobre o que estamos a ouvir. Falando noutro tema, tu és autora, és intérprete e és vidente. Porque tu és vidente, tu marcaste de Coliseus com 2 anos de antecedência. Eu não E sou houve uma vidente. pandemia. Pedro também. Maria Pimentel Barbosa é vidente. O E teu louco agente. também. Uma das duas. Como é que foi esse momento, essa conversa? Eu sei que está filmado, ouvi dizer. Está filmado, é verdade. Ele estava um bocadinho bêbado e nós fomos ver os Mambas ao Porto, ao Coliseu do Porto, e ele levou-me, no soundcheck, levou-me ao palco, filmou e disse: olha, estás a ver esta sala? Vais atuar aqui daqui a 2 anos. E eu ri-me, disse: não vou nada, assim meio parva. E ele perguntou ao meu road manager, que é o Tiago Torres: e tu, achas que ela vai tocar? E ele disse que sim, e 2 anos depois vamos mesmo tocar no Coliseu. Fazendo um contexto, tu na altura estavas a escutar a sala 2 da Casa da Música, certo? Sim. 280 pessoas. Sim, e tinha para aí uma música cá fora, não era mais do que isso. Portanto, estavam a ter uma conversa de passar de 280 pessoas para, não sei quantas é que o Coliseu leva, 2.000? 2.000. Sim, e eu, pronto, achei que ele era louco e toda a gente lhe disse que ele era louco. Ele é só louco e
irracional, aparentemente, e não ouviu ninguém e marcou Coliseus com 2 anos de antecedência. Eu lembro perfeitamente quando tu lançaste o cartaz, que atualmente já não é mesmo cartaz, Não, agora não. era gráfico, ou seja, não era Sim, uma sim, fotografia. Eu fiquei, calma, isto é para o final do próximo ano. E estava tudo certo, porque tu lançaste em janeiro de 2020, ou seja, não havia ainda Sim. restrições, o Covid ainda era uma ameaça muito longínqua. E do nada ficou tudo perfeito. Tu foste, claro que tiveste que adiar imensos concertos, que eu fui ver Sim, no teu sim, sim, Instagram, mas os teus concertos do Coliseus Estão intactos. estão intactos. Intactos, pá. imaculados, calhou tudo na altura certa. Que coisa linda, não é? Pronto, agora já ninguém cala o Pedro. Isto é que é o problema das coisas resultarem. Agora ele. Agora Ninguém faz o o que quer. para, não é? Agora vai ninguém o fazer que para. quer. Claro que sim. No meio de prémios Play, Globos de Ouro, aparecer num dos ecrãs principais de Times Square em Nova York e Coliseus cotados, já acabaste a última cadeira do teu curso superior ou não? De Não. Ciências musicais. Todos os domingos falo sobre isto à mesa com os meus pais e Pois. não tenho carta de condução, também é uma grande desilusão deles. Eu vou lá ao domingo e eu sinto que a família serve-nos mesmo para nos manter humildes, porque eu vou lá ao domingo e eu, para eles, não está tudo bem, estás a ver? Não estou no topo. Para Isso é eles bom. eu sou. Filha, o que é que estás a fazer? É isto, percebes? Mas vais deixar para sempre essa cadeira? Pá. Como algo poético? Eu costumo dizer que eu acho que é poético ter uma licenciatura sem ter, ser compositora e não saber. Eu sou péssima a escrever, dou imensos erros de ortografia, acho isso poético. Acho que é agir ser uma compositora que não sabe escrever. Pronto, e mantenho. Obviamente isso não é nada poético, é só uma coisa que eu me digo a mim mesma, mas não faz mal. Bonito. Eu sou feliz assim. Claro que sim, claro que sim. O curso ajudou-te enquanto artista? Imenso. Acho que aprendi imensas coisas. O curso como é que se chama? Ciências musicais. Ciências musicais. É da Nova? Da Nova. E é assim, aquilo é um curso muito teórico e muito sobre música, mas no fundo eu sempre quis estudar música e portanto senti que ficou ali concretizado mesmo sem ter acabado e mesmo sendo péssima, porque comecei a estudar muito mais tarde do que música do que os meus colegas e portanto eles tinham muito mais facilidade do que eu. Uma maior bagagem. Portanto, eu era péssima na faculdade. Os meus professores que me devem ouvir, às vezes devem pensar, coitadinha, faz música, não percebe nada daquilo. E sim, aprendi muitas coisas, fiz muitos amigos e é isso. E ganhei coragem para mostrar as minhas canções e foi um bocadinho pelos amigos da faculdade também. Já serviu para muita coisa. Então, tu que escreves tanto sobre romances, és filha de 2 pessoas que recentemente celebraram 25 anos de casamento. Ainda acreditas neste tipo de amor? Epá, eu uma vez ouvi uma mãe dizer dos filhos o seguinte, e depois aquilo para sempre ecoou na minha cabeça. Ela dizia: olha, nós estamos juntos desde sempre e somos um casal assim. E eu acho que os nossos filhos, desde muito cedo, tentaram procurar isto e como não estavam prontos, correu sempre mal e eventualmente desistiram. E eu acho que é isso. O amor dos meus pais, eu também procurei desde muito cedo logo ter um namorado perfeito, ideal, que não existe, não é? Mas o namorado que eu queria, ou ter um namoro muito cedo, ou não sei o quê, e fui-me desiludindo muitas vezes. Mas eu acho que, pá, eu ainda tenho esperança, não é? Acho Ainda que com tenho 22 anos esperança. podes Posso assumir que ter tens esperança. esperança Sim. que tenha uma relação assim para a vida toda. Mas se não tiver, também, opá, pronto, é porque não era para ser. Ora está. Tenho de escrever mais canções também, pronto. É isso mesmo, é isso mesmo. De não virar uma cadeira no The Voice para um Globo de Ouro, de cantar covers num bar do bairro Alto para coliseus esgotados. Qual é o próximo sonho? Qual é o meu próximo sonho? Olha, eu tenho muitos sonhos, alguns são segredo, mas estão em andamento. Mas há muitas coisas que eu ainda gostava de fazer. Gostava muito de um dia compor uma música para alguém internacional. Gostava de ser compositora não só cá, mas gostava de fazer alguns trabalhos lá fora. Gostava muito de escrever um livro. Não sei se vou ter jeito, mas gostava. Gostava de fazer um segundo álbum, tipo, agora já mais ciente daquilo que eu gostava de fazer e mais tipo um trabalho mais coeso. Gostava de... não sei, para já são estes. Acho que são bons. São bons sonhos, eu também acho que sim. Mas sim, são todos assim muito artísticos. E os melhores acontecem já dia 13 e 14 de novembro, Coliseu dos Recreios. 19 e 20 de novembro, Coliseu do Porto. 27 de novembro, Coliseu Ponta Delgada. Bárbara Tinoco, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado.